Oi, gente, tá tudo bem com vocês? Olha, segunda-feira, semana começando e a gente começando também agora mais um Agora Goiás, esse programa aqui na TV Alego, a TV Assembleia, que traz para você muitas informações. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do AVC, do acidente vascular cerebral. Você sabe o que provoca o AVC? Você sabe como cuidar? E se uma pessoa passar mal perto de você, quais são os cuidados que você deve ter? Tudo isso a gente vai conversar com um médico especialista nesse assunto daqui a pouquinho. Mas nós vamos falar sobre o tempo. Como tá quente, hein, gente? Tá pegando fogo esse estado e nós queremos saber agora, daqui a pouquinho, da meteorologia, se o tempo vai dar uma acalmada, se vai esfriar um pouquinho, se a chuva já está chegando ou não. Eu estou curioso, porque eu não gosto muito de calor, gosto mais de frio. Daqui a pouco o André Amorim vai conversar com a gente. Tem futebol também. O Vila Nova venceu o Atlético, o Goiás empatou num jogo que não deveria empatar. Então, são apenas alguns assuntos, porque a gente vai falar também da segurança digital no Detran. Fique ligado, porque o programa Agora Goiás já está no ar para você. Olha, a gente começa o programa falando de saúde, né? Vamos falar de acidente vascular cerebral. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Sandoval Carneiro, que ele é médico, neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia. Doutor, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, Jodevar? Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eu queria, inclusive, o Kennedy, prepara aquele VT, porque vocês estão fazendo uma campanha muito importante, que é a campanha da questão do AVC. Como é que é, doutor? Está sendo desenvolvida essa campanha? É nacional? Essa campanha é uma campanha, na realidade, mundial. Mundial. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. No Brasil, nós fizemos a mesma coisa, em Goiás também. É uma campanha onde a gente vai conscientizar a população como fazer o primeiro atendimento, para que minimize o risco de lesões, de sequelas do AVC. Chama Você é Maior que AVC. Você por quê? Porque quando você tem algum sinal que sugere AVC, você procurar um atendimento, seja ele público ou privado, você tem uma grande chance de recuperar e reverter esse déficit e melhorar a sua qualidade de sequelas ou ficar sem sequelas na grande maioria das vezes. E como é que a pessoa pode fazer isso para ela identificar que a pessoa está tendo um AVC? Nós temos aquelas perguntas clássicas, né? Pede para a pessoa sorrir, ver se o rosto entorta. Se entortar é um sinal de alerta. Você deve procurar imediatamente um pronto-socorro. Pede para a pessoa levantar os braços. Se um braço cair, ficar mole, esse é outro sinal de alerta. Você pede para a pessoa cantar uma música ou falar uma frase completa. Se ela não conseguir fazer isso, também é outro sinal de alerta. Se ela está tendo tontura aguda, vômitos, alteração de equilíbrio, de marcha, isso também pode ser um AVC. Então, são esses principais sinais que chamam a atenção que você está tendo. Às vezes, ele não tem uma perda da força, mas o braço começa a ficar dormente, acendendo. Essa dormência acendendo também é um sinal de alerta. Agora, tem um tempo que é ideal para que leve a pessoa, para que ela consiga se tratar melhor e prevenir uma situação mais complicada? Essa campanha, quando começou, o tempo era 3 horas devido ao tempo de medicação. Sim. Isso é igual um infarto. A campanha americana começou desse mesmo jeito. Se você tem uma dor no peito ou irradia para o braço, você procura imediatamente o pronto-socorro. Aqui, para o AVC, a mesma coisa. Quem chega até 3 horas tem uma chance excelente, excepcional de recuperação de tratamento. Mas a gente consegue fazer tratamentos hoje em 8 a 12 horas. Vai depender muito do grau de déficit que tem. Mas é possível. Depois disso, a coisa começa a ficar muito complicada e o risco de sequelas torna-se assustadoramente maior. Doutor Sandoval, vocês produziram um vídeo, e nós temos esse vídeo aqui, eu vou pedir à nossa produção para colocar no ar para a gente comentar também sobre o conteúdo desse vídeo. Vamos ver. O AVC é a maior causa de mortalidade no Brasil em 2023. A campanha Maior que o AVC é uma iniciativa mundial para explicar para a população a importância da identificação rápida e o tratamento específico para o melhor desfecho do paciente. 90% dos AVCs podem ser prevenidos, conhecendo e reduzindo seus fatores de risco. Eles são pressão alta, dieta inadequada, diabetes, colesterol alto, sedentarismo e tabagismo. Aprenda a reconhecer os sintomas do AVC com as seguintes ações. Sorria. Peça para a pessoa sorrir e veja se a boca fica torta.
Abrace. Peça para a pessoa elevar os braços e deixe seu braço estafado. Música. Peça para a pessoa dizer uma frase ou cantar uma música e veja se há dificuldade na fala. Se um desses sinais estiver presente, urgente, ligue para o SAMU 192 e procure ajuda o quanto antes. O AVC é uma urgência e tem tratamento. Isso reduz a mortalidade e o risco de sequelas. Portanto, o AVC é uma crise silenciosa e oculta, que aflige nossa sociedade, reduzindo a expectativa de vida e com um grande custo econômico e social. Estamos aqui para mudar essa história, pois somos maiores que o AVC. Tá, então esse vídeo, né, doutor, inclusive recebeu referências boas em nível nacional, né? Referências boas a nível nacional, como um dos melhores vídeos da campanha de AVC pela Rede Brasil AVC. Parabéns. Obrigado. Isso é muito bom. Doutor, o que provoca o AVC? Os principais fatores são hipertensão, diabetes, o aumento do colesterol, sedentarismo, a obesidade, cardiopatias, né, seja valvários ou não, são os principais fatores disso do AVC isquêmico. No caso do AVC hemorrágico, a hipertensão, abuso de drogas e álcool e ter lesões vasculares. Isso é o que vai fazer aumento do risco, dos fatores de risco. Então, ou seja, tem que cuidar disso daí. Agora, se a pessoa cuidar, doutor, qual é o percentual que a gente pode dizer, falar assim, é possível evitar? Bom, mantendo isso controlado, o seu fator de risco torna de uma população normal, que é chamada AVC criptogênico, quando não tem um fator causal. Então, isso cai a menos de 1% o fator de risco para a gente ter isso. E quando a pessoa tem um AVC, qual é o tratamento, qual é a possibilidade, por exemplo, dela, às vezes, ficar sem sequelas? Essa é a finalidade da nossa campanha. Se você teve algum sinal de AVC, procurar imediatamente um atendimento médico, certo? Com isso, o que vai ser feito? Vai ser aberto um protocolo chamado AVC urgente, Sim. Onde a gente vai fazer uma série de coisas já pré-determinada mundialmente, e nisso tem uma lesão, uma trombose, uma obstrução, ele vai fazer o trombolítico. Não resolveu, ele tem como fazer a trombectomia mecânica, que é por cateterismo, onde você consegue tirar o trombo. Então, existe uma gama de tecnologia pertinente tanto na iniciativa privada e na iniciativa pública. A gente tem que falar, isso tem no serviço público, né? Isso não é isso é para todo mundo, é uma campanha nacional para todo mundo. Então, tem como fazer, como tratar. Passado isso, a gente vai entrar na segunda etapa, que é uma fisioterapia intensiva, uma fonoterapia intensiva, retirar esse paciente do leito o mais rápido possível, controlar adequadamente esses fatores de risco, seja a hipertensão, a diabetes, trazer isso o mais próximo possível. Com isso, você minimiza os riscos, certo, de complicações e os déficits. Ou seja, a pessoa volta para a sua atividade, ele volta para a vida. Essa é que é a diferença. Isso é possível hoje, que não era anos atrás. Agora, quando a gente percebe, o senhor falou nessas situações todas, a gente percebe que o brasileiro está cada vez mais engordando, né? Às vezes comendo aquilo que não deve. O senhor percebe que os riscos com relação ao AVC estão aumentando ou não? Não, os riscos estão aumentando, sim. Além da obesidade, nós temos a hipertensão, né? Nós passamos por um momento de pandemia, onde a população ficou muito mais estressada, ficou muito mais parada. Isso aumentou. O índice de diabetes, de hiperglicemia e de hipertensão aumentaram. Isso também aumenta os fatores de risco. Se a pessoa que estiver acompanhando a gente fala, mas eu quero mais informações, tem algum local que ela pode buscar essas informações? Tem, ou seja, a Rede Brasil de AVC tem uma plataforma, o Instituto Movir Goiás é uma outra plataforma, uma ONG que só trabalha com isso, e as plataformas dos hospitais privados, e tanto do GOL tem, do Hugo tem, o Neurológico tem, o INCORE tem, o Einstein tem, o Hospital do Coração tem e o Hospital Santa Helena. Se eu esqueci algum, me desculpa, mas é os que eu estou lembrando agora de cabeça. É importante a gente dizer isso, porque as pessoas podem buscar essas informações, como o senhor disse, né? Nós podemos identificar o AVC e buscar o tratamento o mais rápido possível, que salva vidas, né? Sim. Tá certo. Doutor Sandoval, eu quero muito agradecer o senhor mais uma vez pela participação com a gente aqui no Agora Goiás, dando essa aula aqui, explicando para as pessoas dicas tão importantes sobre essa questão do AVC. Muito obrigado, senhor. Obrigado a todos, estamos sempre à disposição.
Dr. Sandoval Carneiro, do Instituto de Neurologia aqui de Goiânia. Vamos falar de turismo agora no nosso programa. Olha, a nossa equipe esteve em Brasília para acompanhar na Câmara Federal uma audiência que discutiu os caminhos do turismo aqui no Brasil. Quem representou Goiás foi o deputado Coronel Adailton, presidente da Comissão do Turismo aqui da Alego. Você vai ver os detalhes agora na reportagem da Monalisa Carneiro. Com o objetivo de discutir novas estratégias para o turismo brasileiro, deputados federais, estaduais e representantes do trade de turismo se reuniram em uma audiência na Câmara Federal, que foi dirigida pelo presidente da Comissão de Turismo em âmbito federal, deputado Romero Rodrigues, e pelo deputado Eduardo Carneiro, parlamentar da Paraíba e presidente da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da UNALI. Durante a audiência, tema como a criação de novos roteiros para integrar o turismo brasileiro foram discutidos. Um dos grandes problemas também abordados aqui durante a reunião é a alta dos preços das passagens aéreas. É um assunto que está sendo discutido muito pela comissão, como também pelo próprio Ministério do Turismo. Tem que integrar mais 2 ministérios, que é de Portos, Aeroportos e também de Minas e Energia, porque o querosene de avião representa aí 40% do custo das passagens. Mas é um assunto que está sendo debatido, para passagens subsidiadas, passagens para trabalhadores. Tem todo um programa que provavelmente deve ser lançado aí nos próximos dias. Então a gente está trabalhando muito nisso. A reforma tributária, o setor do turismo que estava fora, a gente conseguiu incluir no regime especial, porque de fato é uma preocupação, porque sai do setor de serviço de até 5% de ISS, de setor de serviço, para, no mínimo, da forma como estava, 25% a 27%. O regime especial traz aí para um patamar que já é um prejuízo de 10%, 11% até 12%. Mas tudo isso a gente debate aqui. Eu fiz aqui na nossa fala um comparativo entre os roteiros que são criados em outros países. Por exemplo, você faz uma viagem para a Europa, você não visita um único país, você visita 3, 4 países distintos em um único roteiro e uma única compra que você faz em um pacote turístico. Então o que nós queremos aqui no Brasil é exatamente isso, criar os nossos roteiros. Acreditamos e entendemos após essa audiência que é algo que já está sendo levantado, estudado por parte do Ministério do Turismo como uma grande alternativa e uma saída para poder impulsionar o nosso turismo. Milton Zuanazzi, secretário do Ministério do Turismo, representou o ministro Celso Sabino. E em uma de suas falas, ele afirmou que o turismo tem um papel central no desenvolvimento do Brasil e acredita que, através de novos programas de integração do turismo, o Brasil pode se tornar no futuro uma potência mundial no ramo turístico. O deputado Coronel Adailton fez alguns encaminhamentos ao secretário e falou sobre como pretende trabalhar em Goiás para integrar os 246 municípios goianos. Com essa audiência pública, certamente, em conjunto com o Ministério do Turismo, com a Embratur, com a NTT que se fez presente, o setor empresarial privado também presente conosco aqui, iremos integrar e conscientizar cada vez mais os entes federativos, em nível municipal, em nível estadual e em nível nacional. E dessa forma trabalharemos para acrescentar cada vez mais ao turismo goiano o que aprendemos aqui. O deputado Coronel Adailton preside a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás desde 2019 e comentou sobre as novas estratégias que pretende trabalhar pensando no desenvolvimento turístico de Goiás. Olha, com certeza absoluta, a setorização que foi colocada aqui, analisarmos o mapa turístico do Estado em relação ao mapa turístico do Brasil e buscarmos implementar no nosso Estado de Goiás essa setorização, o conjunto de ações para que nós possamos fazer um turismo integrado entre os nossos municípios, regionalmente falando. Por exemplo, se eu pego a região da Chapada dos Veadeiros e vou fazer visitas nos municípios que integram a Chapada dos Veadeiros, isso é um trabalho excepcional. Precisamos fortalecer os receptivos e assim nós buscaremos a experiência necessária para legalizarmos a situação e fortalecermos cada vez mais, setorizar o nosso turismo. Gente, falar de turismo é muito bom, né? Porque Goiás é lindo, né? Tem cada coisa que a gente precisa conhecer, voltar, porque são cidades, são cachoeiras, são lugares muito especiais que Goiás tem. A gente tem também
um espaço reservado aqui no programa para a gente divulgar as coisas do turismo aqui de Goiás. Você está sentindo muito calor? Está com vontade que a chuva chegue realmente para amenizar essa situação? Porque realmente não está fácil, né? Ontem, domingo, inclusive, muito quente. E a gente vai falar desse assunto agora com quem entende desse assunto, né? Que é o André Amorim, que é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui do estado de Goiás, o CIMEGO. Oi, André, tudo bem com você? Tudo jóia, Vanderbar. Sempre um prazer estar revendo, né, novamente. A gente sempre está batendo um papinho todos os dias, né, mas atualizando a questão do tempo. Em vários veículos, né? Mas estamos aí juntos, precisando. Ô, André, é engraçado, ontem eu estava falando, o calor ontem foi muito intenso, não foi? Então, Jordeval, o que acontece? Esses últimos dias, na verdade, vamos pegar a partir da segunda quinzena de setembro, sim, nós estamos tendo temperaturas mais elevadas, um pouco acima da média, então 1 grau, 2 graus, e isso de maneira constante provoca-se uma fadiga, né? Então, aí as pessoas, não, ontem foi mais quente do que os dias anteriores, e ontem fez aqui em Goiânia 34 graus, mas não deixa de ser quente, né? Então, assim, acima de 31, 32 graus, realmente causa um desconforto. Já tivemos 39, né? E as noites, já tivemos 39 em 2021, nós tivemos, inclusive era um ano de laninha, nós tivemos uma semana de calor, né? De uma onda de calor. E agora sim, esse calor um pouco mais persistente, em decorrência do El Niño, mas as noites mal dormidas acabam deixando o pessoal mais estressado. Realmente, eu falo assim que o tempo mexe com o humor das pessoas. E muitos duvidam, mas eu falo, não duvide. Comigo mexe. Mexe totalmente. Realmente. As pessoas já saem mal-humoradas de casa. Por isso que eu particularmente dou preferência ao frio. Falo que o frio deixa sempre as pessoas até mais elegantes, né? Todo mundo bem agasalhado, aquela coisa. Se você sempre tem ali aquela rodinha de colegas ali para tomar um café quente, tudo. O calor provoca realmente um grande desconforto, porque você não tem lugar, à noite, as noites mal dormidas, o pessoal tá brigando aí, falando assim, André, o ventilador tá pegando fogo à noite, não sei o que, não tá jogando nem ar mais. Só joga ar quente em cima das pessoas. Então, realmente é uma situação complicada e isso vai gerando outros problemas na parte econômica do estado também. Exatamente. André, quando é que a gente vai ter? A gente vai continuar com esse calor até quando? Então, por enquanto, até dezembro nós temos esse calor ainda persistente. Sério? Até dezembro? Até dezembro. Vamos sofrer mais um mês ainda. Vamos sofrer 2 meses, né? Então, assim, dezembro eu estou andando dentro do dezembro. Então, assim, essa massa de ar seco e quente, Jordevar e queridos telespectadores, então o que acontece? Ela, desde o dia 15 de setembro, ela está sobre o Brasil. Então, você imagina o mapa do Brasil, essa bolha quente, ela fica só andando. Então, as frentes frias chegam, ela chega um pouquinho para cima. Aí a frente fria vai embora, ela desce. Então, assim, essa massa, ela está persistente, né? Então, isso também é advindo do fenômeno El Niño. O El Niño favorece que nós tenhamos aí sistemas de alta pressão, que é aquele sistema que dificulta a formação de nuvens de chuvas, ou quando chove é muita tempestade. Então, assim, é uma situação para quem está aqui no meio, no Brasil Central, sofre bastante, né? Ontem nós tivemos, no final de semana, apesar de parecer que não choveu em algumas localidades, apesar de pouco, mas sim, nós tivemos aí até rajadas de vento, algumas situações assim, mas realmente traz preocupação. A chuva mesmo, você acredita que ela começa a chegar quando? Em novembro a gente já vai começar a ter uma engrenada agora sim, nessa semana. Essa semana já temos aí, já temos uma outra frente trabalhando aí para trazer nebulosidade. Então, o que acontece? Com o El Niño, você imagina um bloqueio atmosférico. Então, a gente chega aqui no Brasil Central, ela está dificultando chegar. Aí o que acontece? Eu prendo essas nuvens de chuvas no Paraná, ou Santa Catarina, ou em São Paulo, e fica 2, 3 dias chovendo. Então, eu estava aqui olhando aqui a vazão das cataratas, né, do Iguaçu, 24 milhões de litros por segundo. Inclusive está até interditado para as pessoas poderem chegar lá, porque vários municípios estão alagados, vários municípios, como as cataratas estão assim, com um valor de água, né, de volume de água estratosférico. Lembrando, pessoal, que essa sazonalidade existe. Por quê? Voltando um pouquinho atrás, aí 2, 3 anos atrás, nós vimos as cataratas do Iguaçu na pura pedra, né? Não tinha água. Então, infelizmente, nós vivemos essa variabilidade climática. Então, em alguns momentos a gente tem seca, outros momentos a gente vai ter excesso de chuva. Realmente, alguns fenômenos, eles maltratam um pouco mais a população, como o El Niño. E eu queria saber de você, porque a gente espera que aquela chuva mais constante,
Chove hoje, chove amanhã, que é o normal que a gente tem, né, nesse início aí de novembro. A gente vai ter esse período de chuvas mais constantes? Os mapas climáticos para o mês de novembro, Jordevar, eles estão mostrando muita irregularidade. Então, assim, nós vamos ter uma semana de chuva, depois para, depois volta essas chuvinhas de novo, porque as frentes ainda estão conseguindo chegar com essa... Eu falo nebulosidade, só para o pessoal entender. Aquela névoa que sai do seu umidificador, você imagina aquilo 1 milhão de vezes, amplifica aquilo. E aquilo corre na nossa atmosfera. Combinado com o calor, favorece as chuvas. Então, assim, são motores para o nosso processo de chuva, porque aqui em Goiás nós não somos geradores de frente fria, nós não temos umidade, então vem a umidade da região amazônica, que é muito bom estar chovendo lá, para nós é muito bom, e as frentes frias têm que chegar aqui também. Então, assim, nós dependemos de circunstâncias para termos chuvas aqui. Então, novembro complicado ainda. Você falou depende da chuva, enquanto isso lá na Amazônia a situação até é complicada, não está chovendo, né? Realmente uma parte da Amazônia, inclusive onde tem os principais rios, não está chovendo devidamente. Então, era algo que nós já observávamos aqui nos nossos modelos climáticos. Afeta aqui porque assim nós temos a transição, né, o transporte de umidade daquela região que auxilia assim nessa manutenção das chuvas aqui. Por isso que a Amazônia é muito importante para o Brasil. Pensando de maneira estratégica, cuidar da Amazônia é bom para o Brasil, né? Porque você tem ali uma biodiversidade muito rica e também você tem esse transporte que nós falamos de calor e temperatura. Então ele entra aqui para o Brasil, tanto para Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e provoca bastante chuva. Diante dessa situação, eu queria que você passasse para a gente, nós dependemos da água do Meia Ponte, né? E também do Ribeirão João Leite. Como é que está a vazão do Meia Ponte? Então, a vazão do Meia Ponte, pessoal, vamos fazer uma pequena retrospectiva do trabalho desde 2019 do atual governo, né, do nosso governador Ronaldo Caiado. É um trabalho contínuo, então de monitoramento, investimento, então mudança de cultura, trabalho junto à população, principalmente aos usuários de água, para que todos entendam, estou dentro de uma bacia crítica. Por que uma bacia crítica? Você tem, praticamente 90 quilômetros abaixo da nascente, 1,5 milhão de habitantes. Então, hoje, segundo informações da Saneago, a Goiânia tem 40%, 45% de Goiânia depende dessas águas. E hoje nós estamos com um volume de vazão bom em relação a outros anos. Nós estamos aí com 6.600 litros por segundo, né? E realmente, ainda assim, em alerta, mas mesmo que em alerta, nós estamos com uma regularidade. Então, os usuários estão utilizando essa água e nós estamos aqui recebendo aqui em Goiânia esse volume. E o João Leite, com um trabalho também realizado junto, né, da SEMAD com a Saneago, o João Leite está com 93% e 90% aí de volume útil. Então, é um trabalho que, no período de chuva, guarda-se mais água para uma poupança, né? Nós temos ali que ter aquele reservatório como um grande banco de água para estar à disponibilidade caso venha a ocorrer uma situação mais complicada. A gente sabe que as chuvas estão atrasadas, as chuvas estão prejudicando muito os produtores rurais. O produtor rural nem está dormindo, viu, Jordevar? De tanta insônia por conta de falta de chuva. Tá certo. Ô André, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente no Agora Goiás. Você sempre traz informações importantes, né? A gente está nesse momento, será que vai chover? Como é que o calor vai continuar ou vai dar uma reduzida? Você acaba trazendo essas informações que são importantes para a gente. Eu quero te agradecer, você que é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, André Amorim. Um abraço. Eu agradeço, Jordevar. Estamos sempre à disposição da TV Alego e também sempre essa parceria aqui muito boa com essa casa. Obrigado. Tá certo. Agora nós vamos chamar uma reportagem também muito importante da Escola em Movimento, que vai falar a história da escola aqui no Legislativo, relembrando o início desse órgão estadual de formação e educação legislativa e destacando a evolução no atendimento da sociedade. Para essa rememoração, recebemos o chefe de Educação de Cidadania, Maurício Paranaguá. Tá certo? Já está pronto então? Não está? Então vamos fazer o seguinte, o Hugo está chegando, está pronto? Então vamos lá.
Pode chegar, seja bem-vindo a mais um Escola em Movimento e hoje nós vamos falar sobre a Escola do Legislativo. Para essa conversa estamos aqui com o professor Maurício Paranaguá, ele que é branco do cabelo preto, está usando um blazer e uma calça social preta e uma blusa azul. Ele é coordenador da seção de Educação para a Cidadania. Estamos aqui também com Ernesto Lins. Ele é pardo do cabelo preto, está com uma blusa social rosa e uma calça branca e ele é chefe de seção administrativa. E meu nome é Letícia Carvalho, eu sou branca do cabelo preto, estou com um blazer branco, uma blusa cinza e uma calça laranja. Vamos começar a nossa conversa de hoje. A Escola do Legislativo, ela foi criada no dia 22 de junho de 2004, na gestão do então presidente Célio Silveira. Ernesto, conta pra gente como que foi esse início da Escola do Legislativo. Bom, o início da Escola do Legislativo, a gente precisa anteceder, voltar um pouco na história, porque as escolas do Legislativo, na verdade, elas foram criadas pela Constituição Federal por meio da Emenda 19, né, que alterou essa Constituição no artigo 39, né, especificamente no parágrafo 2º, em que ali se criou a exigência de que a Federação, o Estado e o Distrito Federal instituíssem suas escolas de governo. O propósito naquele momento, em 1998, era justamente dar os meios para que o serviço público pudesse qualificar, né, melhor os seus servidores e, por consequência, pudesse prestar melhores serviços públicos. Então, a nossa Escola do Legislativo, ela surge posterior a esse momento, né, aí em 2004, como bem você disse, 6 anos após, né, e na gestão do Célio Silveira. Então, ali foi criado a escola, mas ela ainda não foi regulamentada naquele momento. Aí foi em 2009, com outro ato, né, e que aí sim ela foi regulamentada, foi criados os órgãos internos, como se daria o funcionamento, né, as competências, objetivos, e, entretanto, ela só passa a ter uma sede própria e realmente ter o seu funcionamento mais de acordo com os seus propósitos em 2012. Né? Até então, de 2009 a 2012, ela funcionava dentro do Recursos Humanos, né? Que hoje é a gestão de pessoas. Também promovia atividades, mas ainda estava, vamos dizer assim, no seu início, né? E aí, em 2012, sim, ela passa a ter uma sede própria, bem em frente ao Poder Legislativo, né? E aí com toda a estrutura inicial adequada para cumprir os seus objetivos. Ali, sim, a gente pode dizer que foi um start, porque ela tinha um regulamento, poderia pagar professores, né? Ela tinha essa estrutura física com departamentos, né? E já começou a promover algumas atividades, inclusive em 2012 vários convênios foram celebrados, né? O primeiro deles foi com a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Então ali a escola ela já começa a integrar uma rede de escolas, né? E firmar algumas parcerias. E aí depois a gente teve, dando andamento nessa questão do histórico, né? Em 2015, a Escola do Legislativo, que era uma coordenação dentro da estrutura administrativa, né, ela passa a ser uma diretoria, né? Com a chegada do diretor Carlos Henrique Santilo, né? Foi inclusive a oportunidade em que nos convidou, né? Eu, Maurício, o Miguel Guzmão, todos os pesquisadores legislativos da casa, e ali a gente pôde avançar em alguns pontos, né? Que a gente entendeu que seriam necessários para a escola cumprir os seus objetivos, né? Então, que são os objetivos? Que são os um deles é a formação e a capacitação do seu corpo de servidores, né? O segundo deles, mas não há uma ordem hierárquica, né, de importância, todos eles são importantes, é essa aproximação com a sociedade, que hoje a gente tem isso alicerçado por meio do Escola no Legislativo e do Parlamento Jovem Goiás, né? Então, por meio desses programas a gente consegue aproximar o cidadão, dizer para ele qual que é a importância do Poder Legislativo, o que os parlamentares fazem, né? Enfim, o professor vai dar mais detalhes, mas além dessas duas a gente tem a integração com outras casas legislativas, né? Então, por meio de convênios, né? Assim como a gente tem com a ABEL, a gente tem com os tribunais de conta, com a Escola de Governo do Estado de Goiás, né? Então, são esses 3 pilares, né? A formação, capacitação dos servidores, né? A aproximação com a sociedade e esse intercâmbio, essa relação com outras escolas de governo. Então, dentro dessa linha,
Aí houve em 2015, né, essa expansão, que foi a criação da diretoria, né? Aí, naquele momento a gente observou que precisava de um pouco mais, que era aprimorar a nossa resolução. E visando que dá mais meios para a gente poder atuar. Então foi aí que foi criado em 2017 a secretaria interna, que é a Secretaria-Geral da Escola, que hoje existe, né? E a resolução ela aprimorou na melhoria do pagamento aos professores colaboradores, né? Então essa foi o TUAB. Bom, e Maurício, o Ernesto citou, né, o projeto Escola no Legislativo. Conta pra gente como que é essa ação. Nossa, o projeto Escola Legislativo é a menina dos meus olhos. Ele consiste em proporcionar estudantes dos vários níveis de ensino, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e ensino superior, para eles visitarem a Assembleia Legislativa. E nessa visita eles têm a oportunidade de serem contemplados com 3 palestras. A primeira palestra, que no caso eu que ministro, fala sobre a origem, a importância histórica e a evolução do poder legislativo. E ressaltando sempre que é o poder legislativo responsável pela construção, pela estruturação do Estado democrático de direito, uma vez que eles fazem as leis e essas leis refletem os interesses da sociedade. E nós sabemos que qualquer governo democrático, ele existe em função da sociedade, né? Então, o aluno chega, tem essa palestra, a primeira palestra sobre a importância e evolução histórica do poder legislativo. Uma segunda palestra, o aluno tem a oportunidade de conhecer as principais dependências da Assembleia Legislativa, principalmente o plenário, a galeria de fotos dos ex-presidentes, ou seja, a história pura. E no terceiro plano, o terceiro objetivo desse projeto, como o Ernesto bem colocou, é aproximar a sociedade do poder legislativo. Uma vez que é estranho falar, mas nem todos sabem a função, nem todos conhecem a interdependência entre os poderes, função do poder executivo, legislativo, judiciário. Não entendem essa interdependência e, ao mesmo tempo, essa autonomia entre um poder e outro. Isso a gente procura explicar numa terceira palestra, que geralmente é dada pelo professor Miguel Guzmão, ou por alguns procuradores da Assembleia Legislativa, doutor Murilo, doutor... Eles vêm e falam sobre o processo de elaboração das leis, mostrando ao aluno como é que é elaborada as leis e, principalmente, se essas leis realmente atendem os interesses populares. Então é muito interessante o nosso projeto. Bom, e para quem quiser participar, uma escola, faculdade, como que faz? Não é só nos telefonar para fazer inscrição, uns 15 dias antes da visita. Nós temos no calendário, estamos à disposição. O telefone é 3221-3378, na seção de Educação para a Cidadania. Por que Educação para a Cidadania? Nosso projeto procura formar cidadãos críticos, cidadãos conscientes, com capacidade de questionar, criticar, inclusive o próprio Poder Legislativo. Certo, e a Escola do Legislativo no semestre passado bateu um recorde de atividades, de inscrição, e a expectativa é que ela continue fazendo um trabalho cada vez mais amplo, inclusive, para chamar essa sociedade e capacitar os servidores. E agora eu vou abrir um espaço para vocês para as considerações finais. Ernesto, pode começar. Bom, eu acho que a escola ela está num caminho assim muito bom, né? Se você pega essa história da escola, ela só vem melhorando no sentido de conseguir atingir os objetivos que estão propostos ali na resolução. Então, cada vez mais estruturado. Hoje a gente tem uma nova sede, né? Dentro da nova sede da Assembleia, e isso foi pensado junto com a seção de arquitetura na época. Então a gente tem uma biblioteca, tem um laboratório, você tem as salas de aula, enfim, você tem toda uma estrutura organizacional que dá condições para a escola. Então, não por acaso, como você disse, no semestre passado a gente bateu recordes, né? Foram 24 atividades de capacitação de servidores, 19 de educação para a cidadania. O Parlamento Jovem, agora no segundo semestre, já vai ter a sua primeira edição, né, depois dessa repaginada, os convênios também continuam só prosperando. Então a perspectiva eu acho que é muito grande, e eu espero que, como servidor, como membro da escola, que ela continue só aprimorando, né, e melhorando nesse cumprimento dos objetivos. Maurício? Sim.
É o projeto Escola Legislativo, que eu volto a ressaltar, tem uma importância fundamental na formação de cidadania. E nós estamos abertos, a casa está aberta para receber os alunos de todos os níveis. A procura tem aumentado bastante, isso reflete a seriedade do trabalho que é desenvolvido. Várias escolas já agendando, escolas do interior, prefeitos, deputados fazendo questão de participar, trazendo alunos, estudantes de suas bases eleitorais. Ou seja, a perspectiva é de crescimento. Certo, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para continuar nos acompanhando, é só nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo Escola em Movimento. Tá certo, parabéns pela reportagem. Agora nós vamos falar de futebol aqui no nosso Agora Goiás. Vamos falar. Primeiro eu vou cumprimentar. Hugo Duarte, tudo bem? Tudo bem, Jordevar. Um abraço. De volta nesse maravilhoso programa, mas o Goiás não deu conta de vencer. Aliás, esse final de semana foi diferente, né? Vamos começar com o Goiás. O Goiás jogou em casa, na Serrinha, contra o Vasco da Gama, 2 ali com a corda no pescoço, né? E acabou, qual foi o resultado? Os dois se enforcaram, né? Se enforcaram? Se enforcaram junto, porque o empate foi horroroso para o Goiás e péssimo para o Vasco da Gama. Mas foi um jogo bem disputado. O Tadeu, para mim, falhou, esperou o atacante do Vasco mais rápido, mas o Goiás conseguiu o empate e foi um resultado ruim, mas melhor do que a derrota, né, para o Goiás. Agora nós estamos vendo essa jogada, podia ter sido pior, né, porque esse jogador estava impedido aí nessa jogada, né? Não é isso? Isso. Foi anulado, mas o Vasco saiu na frente, não saiu? O Vasco fez 1-0, teve oportunidade para matar o jogo e não fez, e o Goiás no segundo tempo conseguiu o empate. Foi mais rápido. Tá certo. E com esse empate em 1-1, como é que fica a situação do Goiás e do Vasco? Olha, o Goiás, nós fizemos aqui as vitórias diante do Vasco, diante do Santos, os jogos em casa, mas já contra o Vasco ele empatou. Então a situação do Goiás começa a complicar. Por que começa a complicar? Ontem o Santos empatou com o Corinthians, já saiu da zona de rebaixamento. Hoje se encontra Vasco e Goiás na zona de rebaixamento. E o Goiás tem que vencer o próximo confronto contra o Bragantino em casa. Aí você coloca a vitória, já não sei, não venceu o Vasco, o Bragantino está aí fazendo uma excelente campanha, mas... Eu queria até perguntar para você, esse gol foi validado, mas aqui, quando houve o cruzamento, não tinha um jogador do Vasco impedido? Não, o VAR, o Bandeira marcou... Olha lá, olha aí. E foi validado, né? Deu para mim, estava fora de jogo, né? O jogo não foi... Ele não participou da jogada, não. Seria isso? Esse jogador não estava fora de jogo. Agora eu estava olhando ali, o Goiás levou o gol aos 13 minutos. Agora ele empatou aos quase 47, né? Quase terminando o jogo. Porque quando ele tomou esse gol, ele teve que sair para o jogo e o jogo ficou aberto. O Vasco teve chance de matar o jogo, o Goiás também teve oportunidade. E o gol de cabeça, né, do atacante do Goiás decretou o empate. O jogo, para mim, era um empate, um resultado normal, porque as duas equipes tiveram oportunidade, tiveram chance de vitória, mas o empate foi o melhor resultado. Goiás continua na 17ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Quer dizer, ainda faltam alguns jogos, vamos ver se o Goiás consegue reagir. Agora vamos falar de Vila Nova e Atlético. Kennedy, prepara essas imagens aí, porque nós falamos aqui na sexta-feira, eu falei, eu vou cobrar de você na segunda. Pois é. Você lembra? Você falou, olha, o Atlético, mas você não errou. O Atlético era favorito. É clássico, né? Só que o Vila acabou surpreendendo. Por 2-1, não foi isso? Venceu, o Vila Nova venceu, o Atlético saiu na frente. O Atlético saiu na frente? Saiu, fez 1-0 e depois o Vila Nova conseguiu a virada. E ainda conseguiu acender a chama de esperança. O torcedor do Vila acredita ainda na subida para a Série A. Obviamente, se vencer o Vitória em casa, o próximo jogo do Vila é contra o Vitória, aí sim o Vila Nova tem a oportunidade. Agora um detalhe. Vamos só explicar para o nosso telespectador quem é o Vitória. O Vitória é o líder do campeonato, empatou ontem em casa com o Juventude, só tem um detalhe, o problema para mim, para o Vila, não é Vitória, não é Sport Recife. É o Londrina e o ABC, que ele não ganhou no primeiro turno. O Vila hoje já não é o Kinder Ovo, ele é o Robin Hood.
Ele tira dos grandes e entrega aos pequenos. Entrega aos pequenos. Olha, o Vila Nova, com essa vitória aí, está na 8ª posição, com 54 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético, mesmo com a derrota, ele se manteve entre os 4, está na 3ª posição, 59 pontos, mesmo número de pontos do Sport Recife. Sim, e o próximo confronto do Atlético é contra o Novo Horizontino em casa, e o Vila joga contra o Vitória da Bahia, lá na Bahia. O Vitória é simplesmente o líder, para mim, já está na Série A. Abraço para você, meu amigo. Outro, um abraço, prazer sempre estar contigo. Tá certo. E agora, gente, nós recuperamos, sim, aquela matéria que a gente começou a mostrar para você sobre a segurança digital lá no Detran. E agora você vai conferir os detalhes. Olha, você que acessava o site do Detran há um tempo atrás para tirar algum boleto ou fazer alguma consulta, você reparava que não tinha uma segurança adequada. Olha, você que acessava o site do Detran há um tempo atrás para tirar algum boleto ou fazer alguma consulta, você reparava que não tinha uma segurança adequada a todos esses dados. Inclusive, diversos boletos falsos foram gerados e, claro, inúmeros prejuízos causados à população. Hoje, a realidade é outra. A partir do dia 31, agora, de outubro, gov.br também entra em ação junto ao Detran. Uma nova garantia, uma nova segurança para que você, consumidor, usuário goiano, não perca mais o seu suado dinheiro. Você quer entender melhor como é que funciona e como é que vai funcionar tudo isso? Ninguém melhor que ele, o presidente do Detran, delegado Valdir, explica tudo para você. Pra você ter uma ideia, apenas no mês de outubro foram mais de 5 mil acessos nas redes sociais do Detran buscando um serviço. Mas aconteceram fatos desagradáveis. 55 pessoas foram ludibriadas, tentaram fazer o pagamento via Pix, que é uma ferramenta que o Detran não utiliza, e aí acreditaram em descontos de 40% a 70% do pagamento de PVA, multas e licenciamento. Isso não acontece. E a pessoa também não tomou cuidado. Na hora de sair o Pix, saía até um CNPJ. Mas o nome lá embaixo não era Detran. Era o nome de uma pessoa física, do João, da Maria, do Pedro, que normalmente, nesse caso, era o estelionatário. E o Detran pensando no cidadão, em aumentar a segurança. A partir do dia 31, para você poder acessar o GoOn ou goiás.gov.br/Detran ou aplicativo Expresso, vai ser necessário uma validação, gov.br. Você vai ter que entrar na página do governo federal, gov.br. Ao cadastrar seu CPF, você já recebe uma validação bronze, mas para que você tenha acesso ao serviço do Detran, você vai ter que fazer uma segunda validação, que aí você vai fazer com a sua conta bancária, com a impressão digital ou com a validação facial. Uma vez feito isso, você pula de bronze para prata ou ouro. E aí você vai ter uma senha, um usuário, onde você vai ter acesso a todo o serviço. E olha como o Estado de Goiás pensa em todos. A inclusão também faz parte desse processo, que contará agora com uma intérprete de Libras para auxiliar quem precisa. Tá certo aí. Vamos agora falar sobre tráfico de animais no nosso programa Agora Goiás. O IBAMA intensificou o combate ao tráfico de animais silvestres em Goiás e tem colaborado com outros órgãos que também lutam pela preservação. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Sabrina Monteiro. Vamos ver. O tráfico de animais é proibido pela Lei 9.605 de 1998, uma prática ilegal, mas que tem sido frequente no estado de Goiás. Nossa equipe foi ao Centro de Triagem de Animais Silvestres para entender como essas ações afetam os animais. O Léo Caetano, analista ambiental do IBAMA, explicou para a gente. E apesar de existir a forma legal, eles acabam buscando a forma ilegal, que é mais barata, mas os traficantes então buscam esses animais em áreas onde tem muito animais, por exemplo, o Nordeste goiano, a região do Vale do Araguaia, Sudoeste goiano, nasce muitos filhotes, então eles pegam esses animais lá, às vezes ainda filhotes ou adultos, e transportam até os grandes centros urbanos para comercializar. Podem até usar algumas vezes dos criadores legais para esquentar esses animais, o que é muito triste saber que o governo e a legislação prevê a criação de animais legais para a gente diminuir
a retirada de animais da natureza. Mas, na verdade, muitas vezes, alguns desses criadores acabam esquentando esses animais para comercialização ilegal, de animais de origem ilegal. Atualmente, 400 animais estão alojados nos CETAS, desde araras, tamanduás, onças e jabutis. O crime de tráfico de animais silvestres é praticado principalmente para o próprio consumo, comercialização de garras, penas, peles, entre outros. E a conscientização é voltada principalmente para a não criação desses bichos. As aves são os animais mais traficados, mas também há o tráfico de répteis, especialmente serpentes e jabutis, mas também alguns mamíferos, como macacos. As pessoas têm iniciado agora uma onda de levar esses animais para casa, principalmente influenciados por influenciadores digitais, que infelizmente estão usando alguns animais para ganhar seguidores. Nosso trabalho aqui no CETAS basicamente receber, triar, saber o que está acontecendo com esse bicho, recuperar esse animal para devolver ele para a natureza. Por ano, 4.100 animais apreendidos, entregues ou resgatados passam pelos CETAS. E todo o trabalho é feito com a ajuda de um instituto chamado Floresta Cheia. A gente auxilia, então, em todo o processo de recebimento dos animais, né? Desde a chegada, a identificação, a avaliação da condição do animal, tratamento, né, quando eles chegam debilitados, um treinamento depois também, né, para eles ficarem aptos para voltarem para a natureza, e o processo de soltura. Então a gente auxilia desde esse começo até o processo de finalmente devolver o indivíduo para a natureza, né, e monitorar eles. Nós temos uma plataforma integrada do governo federal que se chama Fala BR, onde qualquer denúncia que for feita chegará ao IBAMA. Olha, muito importante, parabéns ao IBAMA, a todas as pessoas e órgãos que fazem esse trabalho de preservação da nossa fauna e da nossa flora. Gente, obrigado pela sua companhia. O programa Agora Goiás termina aqui, mas a gente está todos os dias junto com você aqui na TV Alegre. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.